Bom, galera, começando mais uma entrevista aqui no Vamos Pro Jogo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa sua curtida e acompanha aí. Indique para um amigo, hein? Não esqueça. Vamos pro jogo, é nóis. O Vamos Pro Jogo recebe hoje um técnico de futebol. Ele começou nas categorias de base do Atlético Mineiro e Cruzeiro e no cenário nacional ficou conhecido por levar o Ipatinga à conquista do título do Campeonato Mineiro de 2005. Depois disso, trabalhou em grandes clubes do futebol brasileiro, como Flamengo, São Paulo, Goiás, Vitória e Sport. Ele também foi técnico da Seleção Brasileira Sub-20 e coordenador das divisões de base. 10 anos após a conquista do Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira, o Vamos Pro Jogo recebe o técnico Ney Franco. Ney, muito obrigada por ter aceito o convite, viu, para conversar com a gente. É um prazer imenso conversar com um treinador aí com passagens por grandes clubes e também pela nossa seleção. Muito obrigada. Eu que agradeço a lembrança pelo nome, né? E agradeço o espaço de vocês. Falar de futebol sempre é muito bom, falar da carreira da gente sempre é muito bom, e principalmente quando a gente acha um meio, né, interessante, né? Então eu estou aqui à disposição para a gente falar sobre o futebol. Ney, a gente vai falar sobre a sua carreira, mas eu queria começar falando sobre seleção brasileira, né? A gente está vivendo aí um ano de aniversário de um título que você conquistou com a seleção. Daquela seleção saiu muita gente boa, né? Você imaginava que tantos atletas iriam depois até servir a seleção brasileira principal? Porque nem sempre isso acontece, né? Bom, quando a gente fez a convocação da seleção para a preparação para o Sul-Americano, né? Então, a gente foi nos clubes, a gente trouxe os melhores atletas da nossa visão, então acho que a gente foi muito feliz nessa convocação, nessa captação. Mas, naquele momento, né, quando se iniciou os treinamentos, a gente percebeu que a gente tinha um elenco muito bom na mão, né? A gente tinha uma responsabilidade enorme naquele sul-americano, que além de lutar pelo título, era o sul-americano que definia uma classificação para as Olimpíadas de Londres. Então, só nos interessava, né, o título ou ser um vice-campeão para conseguir essa vaga. Então, a gente teve muito critério nessa convocação, a gente teve a compreensão e um trabalho muito legal com os clubes, né, que liberaram alguns jogadores para essa seleção, né, alguns jogadores que já estavam jogando em suas equipes profissionais, né, entre deles o que estava realmente o destaque, ele já estava com a presença sempre constante na equipe principal. A gente tinha, por exemplo, o Neymar, né, no Santos, né? Nós tínhamos o Lucas no São Paulo, o próprio Casimiro sendo usado de vez em quando já no profissional, o Oscar lá no Internacional, né? O Danilo lateral no Santos, entrando em alguns jogos, já tinha, na temporada anterior, já tinha feito jogos bons pelo América Mineiro. Então, quando a gente iniciou os treinamentos, né, basicamente, dentro da primeira observação nossa, a gente percebeu que a gente tinha uma equipe muito forte para conseguir esse título e essa classificação para as Olimpíadas, né? Mas eu te confesso que assim, a gente não imaginava que esse elenco, né, ou essa geração, realmente todos os jogadores vingaram. Todos os jogadores hoje estão jogando em grandes clubes europeus. Quem não estão em outros países ou estão jogando aqui no futebol brasileiro, né? Então, nós fomos muito felizes na montagem, a gente foi muito feliz também nos treinamentos e a gente conseguiu colocar esses atletas, né, remarem para o mesmo lado, né? Então, o grupo ficou homogêneo. E o título, né, abriu mais espaço para esses jogadores nos seus clubes, né, e acho que essa passagem na seleção brasileira contribuiu muito para a carreira desses atletas também, que a maioria deles logo depois se firmaram, né, nos seus clubes e voltaram para os seus clubes depois do Sul-Americano com mais moral. Certo, Ney. Eu queria fazer duas perguntas ainda relacionadas a esse título histórico, né, do Sul-Americano. Desde então, o Brasil não ganhou mais esse Sul-Americano, né? Desde 2011, o Brasil não é campeão. A primeira pergunta é mais simples.
quando alguém chegava na janta ou no almoço lá no hotel, na concentração, e falava: ô Ney, você e o Neymar olhavam ou já estava bem definido quem era o Ney? Se você era o Ney e ele era o Neymar. Eu senti essa confusão de os dois responderam ao mesmo tempo. E a segunda pergunta é sobre a sua relação com o Lucas, né? O Lucas foi um dos grandes destaques dessa competição, né? Fazendo gols ali, inclusive na partida final contra o Uruguai. No ano seguinte, vocês foram campeões sul-americanos de novo, só que dessa vez pelo São Paulo, né? Na Sul-Americana de 2012, inclusive o último título do São Paulo. E hoje ele está lá no Tottenham, fez gol em semifinal de Champions. Vocês conversam ainda? Qual que é a sua relação com o Lucas Moura hoje, Ney? Bom, em relação ao Neymar, na época do Sul-Americano, na realidade, chamar o Neymar de Ney é bem recente, né? Se não me engano, há 1 ano, 2 anos atrás que começou eu acho que ele aceitou esse nome de Ney, a imprensa também começou a chamá-lo de Ney. Na época do Sul-Americano, era só Neymar, e em alguns momentos Neymar Júnior, né? Mas eu acho que à medida que a fama foi se estendendo, ele foi reduzindo o nome, né? E eu acho que ele inspirou no meu nome, né? Ficou Ney. Mas na época da seleção eu era o Ney e falava Ney, eu era o treinador que atendia, né? E na época era só o Neymar Júnior. Então a gente não teve problema nenhum em relação de comunicação devido ao nome. Agora, em relação ao Lucas, eu tive 2 experiências muito positivas com o Lucas, né? Essa da seleção que a gente está falando, e logo depois, quando eu saí da seleção, eu fui para o São Paulo e o Lucas finalizou a temporada lá. Eu peguei o Lucas em 2012, né? A gente trabalhou ali praticamente o segundo semestre de 2012. O Lucas, quando eu assumi o São Paulo em 2012, não só o Lucas, como a equipe toda teve uma evolução muito grande dentro do Campeonato Brasileiro, e a gente, né, ganhou o segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2012 e foi coroado esse trabalho com o título da Sul-Americana. E nesses 6 meses que a gente trabalhou junto, né, o Lucas teve uma participação decisiva tanto no título como nessa recuperação nossa em termos de Campeonato Brasileiro. E foi nessa passagem de 6 meses que ele realmente chamou a atenção, né, do PSG, né, e a gente ficou muito feliz na época. E naquele momento o Lucas deu mais uma demonstração de ser uma pessoa, uma boa pessoa e ser muito profissional, que mesmo negociado com o PSG, ele quis sair de São Paulo com o título e ele lutou muito para isso. Então eu acho que ele foi o nome de São Paulo naquela campanha nossa de 2012, tanto, né, no desequilíbrio técnico durante a partida, como também, né, nessa postura dele, né? E hoje tem um relacionamento, eu comunico com o Lucas, né, logicamente de vez em quando, né, pela WhatsApp, né, e acompanho aí no Instagram, de vez em quando curto aí alguma foto dele, né, mas de vez em quando a gente troca alguma mensagem por WhatsApp. E realmente é um garoto que eu tenho um carinho especial por ele, né, e ele já também já demonstrou, né, o reconhecimento desse trabalho juntamente com ele aí em algumas entrevistas, né, e principalmente comigo. Bom, eu fiquei um pouco preocupado com a coincidência que aconteceu aí, né? Porque o último sul-americano do Brasil foi em 2011 com o Ney Franco, e o último título do São Paulo também foi um sul-americano, foi em 2012. Tem que arrumar um jeito do Brasil e o São Paulo voltar a ganhar. Ney Franco volta. Eu não sei qual que é o mistério que a gente tem para resolver, mas tem que resolver, pelo amor de Deus, principalmente do São Paulo. Mas, Ney, a minha pergunta é em relação à formação, né? Você trabalhou na base no Cruzeiro e no Atlético Mineiro. O Brasil sempre foi um país que revelou, teve uma safra muito boa, vários jogadores novos, muito talentosos. E, tipo, de um tempo para cá, talvez a última geração de sucesso tenha sido essa do Sul-Americano. Porque por mais que revele um outro jogador, você não tem mais aquele jogador fora de série. Na sua visão, o que aconteceu que o Brasil meio que estacionou? Na realidade, assim, essa competição sul-americana e mundial, né, são competições muito difíceis, né? Essas equipes da América do Sul, todas elas evoluíram muito na parte técnica, na parte tática, né? Então, hoje você vê Equador, né, Chile, Venezuela, há pouco tempo aí foi vice-campeão no Sub-17 mundial, né? Hoje a América do Sul, né, você ia para o Sul-Americano, era Brasil, Argentina, e de vez em quando o Uruguai vinha com a seleção forte. Hoje não.
né? E eu senti essa dificuldade, mesmo a gente sendo campeões lá, a gente ter essa competição, essa competência para ser campeão em 2011, mas ela foi uma competição muito difícil, né? Os confrontos eram confrontos difíceis, né? Então, são equipes fortes, é um campeonato difícil, um sul-americano, né? A gente de fora querer avaliar porque o Brasil não teve bons desempenhos nas outras competições é muito difícil, mas se você for olhar, tinha uma geração de bons jogadores também depois de 2011, né? A gente viu aí um deles, o Vinícius Júnior, né? O próprio Rodrigo, atacante, né? Então a gente começa a falar aqui, a gente acaba esquecendo algum nome, mas você vê que cada geração teve bons jogadores, né? E foram trabalhos bem feitos. Mas eu acho que o grau de dificuldade da competição ela aumentou muito, né? Já foi difícil em 2011, né? Isso mostra que são competições que não ganham mais pelo nome, pela tradição, pela camisa. Se não tiver uma preparação bem feita, uma convocação bem feita, usar o tempo que a gente tem realmente para o trabalho com qualidade, se não tiver um bom trabalho também com os clubes, né? A gente já teve competições aí que os clubes, né, vetaram, né, ou vetou algum jogador para determinada competição, né? Então, quando essas partes, né, trabalham em conjunto, geralmente o Brasil monta a seleção forte e o trabalho é muito bem feito, né? E eu, como desportista, né, brasileiro, eu torço para que a próxima competição, né, agora aí capitaneada pelo Jardine, que o Brasil possa aí voltar, né, ter o mesmo sucesso que teve em 2011. Ô, Ney, eu queria agora falar um pouquinho sobre a sua passagem pelo Cruzeiro, né? Você conhece a equipe, o time, né, do Cruzeiro, a instituição muito bem. Quando você chegou lá, recentemente você deu uma declaração para o Globo Esporte que logo que chegou você já sentiu que existia um pedido pelo Filipão, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse Cruzeiro que a gente vê hoje, porque o Cruzeiro veio de anos tão vitoriosos e hoje vive um momento tão difícil, né? Você acredita que ele vai conseguir se recuperar rápido de tudo isso que ele está vivendo? Olha, uma pergunta interessante. Eu vivi 2 momentos do Cruzeiro. A minha primeira passagem, eu trabalhei 10 anos na base do Cruzeiro e o Cruzeiro sempre foi referência em tudo nessa época que eu trabalhei, em termos de revelação de jogador, em termos de compromissos, né? Um clube muito, na época muito bem resolvido economicamente, né? Sempre montando equipes boas na equipe principal, sempre lutando por títulos, participando aí, né, de campeonatos brasileiros e Copas do Brasil, sempre com desempenho muito alto, né? E eu cresci num clube, eu fui formado num clube que a gente batia no peito, a gente sempre falava, o Cruzeiro é um clube saneado bem financeiramente, você sempre tem um salário em dia, né? Eu trabalhei 10 anos no Cruzeiro, nunca tive um atraso salarial, não só eu, como trabalhava na base, como os jogadores também, e a comissão técnica da equipe profissional. E quando eu voltei agora, estava tudo ao contrário disso, né? O clube já devendo muito. No meu período que eu passei lá, o clube não podia contratar atletas, né? Porque tinha pendências na FIFA, né? Então era um cenário totalmente diferente. Então eu estava por fora, a gente escutava, lia algumas coisas, mas quando você cai no sistema, entra lá dentro, você realmente vê o grau de dificuldade que é o trabalho que você teria pela frente, né? Não só do treinador, como de todo mundo que está no clube, né? E esse grau de dificuldade também ele é estendido ao atual presidente, né? Temos que lembrar que o atual presidente ele já assumiu o clube nessa situação e tem feito de tudo para sanar essa situação. Então, eu creio que o grande problema do Cruzeiro, além dessas questões financeiras, não poder contratar os jogadores, é que começou a temporada de 2020 muito indefinido. Primeiro, não tinha um presidente, tinha um grupo de pessoas tomando decisões pelo clube, né? A formação do elenco não foi uma formação ideal para a disputa da Série B, e esse erro não é um erro de treinadores ou de comissão técnica, né? Foi uma equipe montada em cima das possibilidades que a equipe tinha naquele momento de utilizar mais jogadores da base e utilizar alguns jogadores
remanescente da queda, jogadores que o clube teve que fazer uma renegociação de salário. Então, tinha no elenco jogadores que ganhavam 600, 500 mil reais, 700 mil reais, que abaixou esse teto ali para 150 mil reais. Então, eram vários problemas que tinham que ser resolvidos, né? E ficou dois grupos, jogadores mais veteranos, com jogadores que subiram da base, sem o clube contratar, né? E esse elenco, né, entrou dentro de uma Série B, né, sem realmente, né, ter uma experiência, jogadores com experiências nessa competição. O próprio clube não tinha experiências nessa competição, né? Então, tem aquela máxima que o clube grande cai, né? A primeira máxima do Cruzeiro, o Cruzeiro nunca tinha caído, aí caiu, depois não tinha essa experiência na Série B, né? E acho que, né, o sentimento era que achava que ia subir só pela tradição, pelo nome da camisa, e isso não aconteceu. Então, os números do Cruzeiro na Série B ele foi muito ruim com todos os treinadores, né? E essa declaração que eu fiz em relação ao Filipão é isso. Quando eu cheguei internamente, já existia, né, um grupo dentro do Cruzeiro que, né, queria a contratação do Filipão, né? Então eu já cheguei num grupo tomei algumas decisões internas, né? E essas decisões internas, em alguns momentos, por exemplo, pedi a volta do Sassá, que ela não foi muito bem aceita por uma parte da diretoria, que foi o suficiente no momento que a gente não conseguiu encaixar ali uma sequência de 3, 4 jogos, o suficiente para a gente, né, ser chamado e ter essa troca, né? Mas foi uma experiência, né? Embora a experiência não tenha sido uma experiência positiva, mas uma experiência que a gente leva aí para a sequência da carreira, né? E a gente, né, eu no meu caso como profissional, né, saí do trabalho frustrado porque eu gostaria muito de ter ajudado o Cruzeiro dentro desse processo de Série B para um retorno para a Série A do futebol brasileiro. Ney, sai um pouquinho do futebol, do esporte agora, né? Todo mundo sabe que você gosta de música, canta, tem música, tal, que já até o pessoal já te identifica, né? Tava na beira do caos e tudo mais. E eu queria saber, depois que acabar a pandemia, depois que o Ney Franco estiver vacinado, tomar as 2 doses e tal, e começar a ter shows, qual seria o primeiro show que você iria e por que você iria nesse show? Rapaz, cara, a falta de show realmente ela faz o diferencial na minha vida, da minha e da minha esposa. A gente gosta muito de música, né? Por exemplo, esse período eu estou aqui em São Paulo e foi até um tema ontem aqui de discussão nossa. Pô, a gente está em São Paulo, uma big de uma cidade, né? Mas a gente está confinado, a gente não pode aproveitar o que essa cidade está. E um dos assuntos era as opções de show, né? Então, são vários shows. Eu gosto muito do rock, eu gosto muito da MPB, tinha vontade de, por exemplo, de voltar no show, ir num Rock em Rio, né? Aqui em São Paulo, tanto a Arena do Palmeiras quanto no Morumbi, sempre tem shows internacionais. Então, era uma grande oportunidade, principalmente agora que eu estou parado, de ir aqui no estádio e ver um grupo de rock, um grupo internacional, né? Mas internamente aqui, gostaria de voltar a assistir shows, por exemplo, show de alguns amigos, né? Eu tenho comunicado muito, por exemplo, com o Raimundo Fagner, né? Então, eu já combinei com ele que quando voltar ao primeiro show dele, eu vou procurar onde isso vai ser no Rio, aqui em São Paulo, em Minas, ou lá em Fortaleza, né? Além de ver o show, matar saudade de alguns amigos que nós temos aí dessa classe artística, né? Mas, realmente... o show grande, como o show de internacional, como o show pequeno aqui local também, me interessa muito. Então, na realidade, eu estou com saudade de voltar em uma casa de show para curtir aí essas músicas, né, que faz parte aí do meu dia a dia. Ney, a minha pergunta, na verdade, acho que são 2 perguntas aí, né? Uma é sobre o São Paulo, né, o último título do São Paulo em 2012, e aquela final histórica que só teve meio tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho daquele jogo, né? Como foi a sensação, ainda o Morumbi lotado, na época de torcida, isso e aquilo, já que nós estamos em pandemia e os estádios são todos vazios. E uma outra pergunta era sobre a condição dos treinadores no futebol brasileiro, porque a gente vê os clubes, principalmente quando os clubes estão em uma fase, trocando de técnico, sem dar tempo de trabalho para o treinador. O São Paulo, recentemente, ficou com o Diniz um tempo,
mas logo acabou o campeonato, que querendo ou não, foi um bom campeonato de São Paulo, talvez no final faz uma análise ruim porque não conseguiu o título, tinha uma vantagem, mas manda o treinador embora, parece que não acredita em um trabalho, em uma mentalidade. Olha, eu acho que essa cultura do futebol brasileiro ela não vai mudar, né? Dessa troca de treinador, independente se o treinador é brasileiro, é estrangeiro, né? Embora a gente está tendo aqui uma experiência, né, em relação aos treinadores estrangeiros, né, que a maioria deles eles estão optando por sair, né? Estão praticamente usando os clubes brasileiros como um canal de promoção, e a primeira oportunidade que tem, ele sai, né? Foi assim com o Osório no São Paulo, com o Baúza, lá no Flamengo também, agora o Jesus, né? Agora com o Inter também, a mesma história. Então, o que a gente tem que entender é que no futebol brasileiro isso é cultural, essa questão da cobrança, né? Em relação aos treinadores brasileiros, né? A gente tenta adaptar isso, mas em alguns momentos para a gente é frustrante, né? A gente falou agora do Cruzeiro, né, nessa temporada, né? Eu fiquei 7 jogos à frente do clube, né? Então, em 7 jogos, não dá para você conhecer, você montar uma equipe com todos os problemas. Talvez você ali no 8º, 9º, 10º jogo que você vai encontrar a equipe, e aqui não tem essa paciência, né? E depois veio o Filipão do mesmo jeito, não conseguiu se encaixar, porque o trabalho começou errado, né? Por exemplo, eu vejo agora, por exemplo, o Sampaoli e o Diniz, né? Eu acho que os 2 treinadores deveriam continuar na próxima temporada, porque adiantariam muito trabalho para a próxima temporada, e talvez essas 2 equipes, né, poderiam até lutar pelo título brasileiro no próximo ano ou ganhar competições curtas, né? Então, nós estamos falando de 2 treinadores, um está optando para sair, que é o Sampaoli, e o outro que está tendo a troca, né? Aí você vai estudar os números do Diniz no Campeonato Brasileiro, fez o campeonato, e do Sampaoli também, que acabou tendo um desgaste agora com a torcida na reta final do Sampaoli e do Diniz, porque a expectativa era uma expectativa muito alta para a conquista. E quando você fica ali trabalhando um campeonato todo com essa expectativa muito alta, e quando vem a frustração, né, o primeiro, né, a estar ali na frente ali da metralhadora geralmente é o treinador. E em alguns momentos isso pode, né, jogar fora um trabalho que poderia dar um resultado talvez na próxima temporada. Então, esse detalhe da conquista imediata, de valer só o campeonato que está vivendo sem uma projeção futura, é um dos grandes problemas que nós, treinadores, vivemos no futebol brasileiro. E a gente tem vários exemplos de treinadores multicampeões que é campeão num clube e no ano seguinte, por ir mal numa competição, já vem a troca, né? Então, isso, se a gente for olhar o histórico de todos os treinadores brasileiros ou estrangeiros que estiveram aqui, passaram por essa situação. Então, eu acho que é uma cultura que ou você como treinador, tem que se adaptar a ela, né? E em alguns momentos você vai criando um mecanismo para tentar ficar o máximo possível dentro de um clube, né? Ou você fica fora desse sistema, se não adaptar isso, e a gente tem várias histórias de treinadores jovens com muito potencial que, de repente, eles só somem do mercado porque passam por 1, 2 experiências positivas, depois faz uma sequência de 3, 4 experiências negativas e não tem força para retomar aí o nome no mercado, né? Então, realmente é um trabalho muito difícil em função dessa cultura do nosso país, de onde só vale ser campeão, você ser um vice-campeão, ser um terceiro colocado num campeonato difícil como é o Campeonato Brasileiro, ele não representa muito para o torcedor. E quanto à final? A final, essa final eu vou começar do final da final, né? Eu acho que a nossa final ela foi manchada, uma campanha bacana que a gente fez na Sul-Americana, ela foi manchada devido à atitude, né, do nosso adversário, do Tigre, da Argentina, né? Um jogo onde eu me recordo desde o início que a gente chegou no Morumbi naquela noite, né? A chegada nossa no estádio, no ônibus, com o torcedor ali fora, na recepção para a gente, depois a nossa preparação dentro do vestiário, e eu me lembro muito bem a hora que a gente subiu
né, para o campo, para a entrada das equipes em campo, que a gente subiu, eu, no meu caso, que eu subi, você dá de cara com aquela torcida do São Paulo ali, com o Morumbi, né, lotado, né, com aquela expectativa de um título internacional, né, aquilo ali ficou muito marcado na minha memória, né, e logicamente que esse título que eu tenho no currículo, que ninguém se apaga, né, mas essa final foi uma final, né, ela ficou manchada da forma como ela aconteceu, com que o adversário nosso encarou o jogo, né? Nós mandamos no primeiro tempo, fizemos 2-0, poderíamos ter feito 3-0 e tínhamos tudo para fazer um segundo tempo, né, ainda mais consistente e confirmar um título na nossa casa, jogando bem perante o nosso torcedor. Então, manchou, mas não tira o mérito da conquista, né? E entre esse mérito da conquista, eu me lembro muito bem, né, o confronto que a gente teve com a Universidade, né, Católica do Chile, que inclusive era liderada pelo Sampaoli, né? A competência que a gente teve de ganhar lá no Chile de 2-0, depois ganhar aqui em São Paulo, né, de 5-0, ali foi um dos melhores jogos que a gente fez na temporada, né? E, paralelamente, a gente disputava o Campeonato Brasileiro, o segundo turno, com a equipe muito bem também, e a gente fechou o Campeonato Brasileiro em quarto colocado, com a vaga para a Libertadores. Então, esse título, né, da Sul-Americana, ele veio coroar todo o trabalho que a gente começou no mês de julho, quando a gente assumiu, né? E a gente fez uma competição consistente e a gente foi merecedor daquele título. Ô, Ney, a nossa entrevista está chegando ao fim, mas antes eu preciso te perguntar, o que você faz quando não está trabalhando? Você assiste futebol? Você gosta de ler? Como que você faz para ocupar o tempo e para se preparar já para o próximo clube? Olha, eu estou fazendo um pouquinho de tudo. Primeiramente, estou curtindo a minha família, né? Estou morando em São Paulo, agora vou voltar às aulas presenciais, né? Eu estou me dando ao luxo, nos momentos de levar meus filhos na escola, né? Levar e buscar. Para mim é um prazer isso. Na minha carreira é difícil eu ter essas possibilidades. Então, eu tenho feito muitas atividades com a minha família, né? Tenho feito atividade física também na parte da manhã, né? Estou aqui dando a minha corrida, jogando tênis, né? E quando estou em casa, além de programar minha vida com minha esposa, de ficar junto com ela, namorar um pouco, estou tocando um violão, estou lendo livro, né? Vendo televisão, e a paixão maior que é o futebol, né? Hoje mesmo, né? A gente fica acompanhando todas as rodadas do campeonato, de Série A, de Série B, e praticamente a gente tem futebol a semana inteira. Então, geralmente, à noite, o pessoal aqui da minha casa já sabe que em determinado momento eu vou para a televisão ver o meu joguinho. Estou assistência o tempo todo, o dia todo, mas à noite a gente acaba voltando para o futebol, que além do trabalho, é uma paixão que a gente tem. Bacana. Antes da gente encerrar, aqui a gente tem feito 3 perguntas para encerrar a entrevista, e daí você me fala a primeira coisa que vier à sua cabeça. Ok. Vamos lá. Para quem você daria um troféu? Para quem eu daria um troféu? Para... Ai, caramba. Tem que ser na área do esporte? Não, para quem você quiser. Dou para minha esposa. Tem que falar o porquê ou não? Se você quiser. Porque ela é parceira. Eu não conseguiria permanecer nessa carreira minha se não tivesse uma sustentação dela para trás. Eu citei há pouco ali, né, essa questão de levar os filhos na escola, isso é um comprometimento dela, de ficar dentro de casa agora ajudando um pouco, e a sustentação que ela dá para que eu possa aí, seguir na minha carreira e fazer, né, além de ser profissão, fazer uma coisa que eu gosto. E qual figurinha não pode faltar no seu álbum? Figurinha de Jesus Cristo. E para encerrar, agora eu vou te deixar numa difícil aí para terminar a entrevista. Você comprou um clube, resolveu parar de ser treinador de futebol, comprou um clube, tem todo o dinheiro do mundo. Quem seria o camisa 10 desse time? Neymar. Tá certo.
Acho que esse não precisa nem explicar, né? Minha experiência com ele é muito positiva, muito legal. Eu gosto muito do atleta e gosto muito da pessoa também. Ô, Ney, você acha que a gente tem um atleta já que vai substituir o Neymar na seleção brasileira, enfim, de ser ídolo no futebol brasileiro? Com essa qualidade, eu, assim, olhando a garotada da base, os moleques mais novos aí da geração do Sub-20, os atletas que já estão jogando, né? Eu vejo difícil. Eu não vejo assim nenhum jogador que tenha toda essa habilidade, essa capacidade que o Neymar tem, não. Pelo menos, né? Tomara que apareça aí um moleque com 15, 16, 17 anos, totalmente diferente, mas diferenciado igual o Neymar aí, né? Até agora eu não vejo nenhum atleta com essa perspectiva. Ney, muito obrigada, viu, por ter aceito o convite para conversar com a gente, foi ótimo. Desejo muita saúde para você, para sua família, nesse um ano aí tão difícil que a gente está vivendo, né? Que tudo possa voltar ao normal o quanto antes, que os estádios possam estar cheios e que em breve a gente possa te ver aí à frente de um grande clube brasileiro, viu? Muito obrigada e boa sorte aí na sua carreira. Obrigado. Eu que agradeço o espaço, né, e me coloco sempre à disposição para a gente falar da minha profissão, né, da minha carreira e do futebol. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o técnico Ney Franco. Se vocês curtiram, deixa o joinha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque toda segunda e toda quinta tem entrevista nova por aqui. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos para o jogo. Vamos para o jogo. Vamos pro jogo. E para jogar tênis, Ney, você se coloca à disposição? Porque o senhor aqui, o senhor Samuel, ele é seu vizinho aí, e ele joga um tênis. Ele é seu vizinho, e joga um tênis bacana aí. Eu quero ver uma partida entre Ney Franco e Samuel Nascimento. Vinícius, pode passar meu contato para ele aí, que nós vamos marcar aqui, tá? Jogo bom, já gostei. Tá, beleza, vai dar jogo.